Neymar tá gordo, Neymar não tá gordo, Neymar tá bem fisicamente, Neymar não tá bem fisicamente, Neymar tem que responder à imprensa, Neymar tem que ficar quieto, é tanta coisa sobre Neymar. A gente tem que falar disso aqui no vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, quem não se inscreveu ainda, a gente bateu a primeira meta dos 10 mil, agora 15 mil, vamos para 20 mil inscritos, conto com a sua ajuda para isso. E vamos falar do assunto Neymar, os haters vão aparecer, os fãs do Neymar, Neymar Zetes vão aparecer, beleza, tá tudo certo, vamos debater e vamos dar opinião sobre esse assunto aqui. Primeiro de tudo, a partir do momento em que você se sente desrespeitado, e isso é algo complicado de você medir, porque uma coisa que é falada, a mesma coisa falada para duas pessoas diferentes, ela pode ter duas maneiras totalmente diferentes de serem recebidas, de serem encaradas. O que para a figura A pode ser um baita desrespeito, uma baita ofensa, para a figura B pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então isso é altamente subjetivo e a gente deve respeitar quando alguém diz: fui desrespeitado, não gostei, não era assim. Beleza. Ah, mas é mimimi. Cara, pode ser mimimi para você dentro dos teus critérios, dentro dos teus valores. Para aquela outra pessoa, a coisa pode ser ofensiva. Então a gente tem que partir desse princípio, de que as pessoas têm que ter as suas liberdades individuais respeitadas para se sentirem ofendidas quando ouvem alguma coisa. Beleza? Beleza. Qual é o caminho para você tentar reparar uma injustiça? Você busca uma retratação da pessoa que supostamente te ofendeu, você busca o mesmo espaço para se defender de uma acusação que você considera injusta, você vai para a via judicial, tenta uma reparação para sua imagem, pode ser financeira, através de uma multa, enfim, ok, tem caminhos legais dentro de uma vida em sociedade, dentro de um Estado democrático para você tentar reparar injustiças. Esse me parece o caminho maduro da convivência em sociedade, o caminho adulto de se resolver as coisas. Tem um outro caminho, tem um caminho que não é tão maduro, um pouco mais infantil, que é você dar picuinha, que é você partir para a respostinha, para a alfinetadinha, para a generalização que além de perigosa ela é injusta, você pode partir para esse lado também. Parece que o Neymar está indo para esse lado. E por que eu digo que a generalização é injusta? Isso é óbvio, mas como está tratando de algo que faz parte do meu dia a dia, isso salta mais aos meus olhos. Porque quando o Neymar diz no microfone da TV Global, Eric Faria, não, vocês, repórteres, comentaristas, uma parte do público vai dizer o seguinte: ué, mas quem não falou não precisa se ofender. Se você não falou nada e está com a sua consciência tranquila, você não vai se ofender, porque não vai vestir a carapuça, porque não foi para você o recado. Só que tem uma outra questão aí, tem uma outra repercussão dessa fala. Tem muita gente que vai entender como: ah, é isso mesmo, esses caras com microfone aí, esses caras que tem canal no YouTube, esses caras que vão para Twitterzinho digitar, jornalista, todo mundo chamou o Neymar de gordo mesmo e agora tem que escutar pelo peito. Isso é uma grande injustiça. Teve muita gente que chamou, teve muita gente que fez meme, teve muita gente que partiu pro lado da zoeira, o Ney gordo, o Ney bola, o Ney que vai rolar em campo, um monte de gente fez. E muito jornalista que tem respeito pelo seu trabalho e pelo seu público não fez. E aí é que eu acho que está a linha tênue dessa história. Porque o que foi de crítica, o que foi feito de crítica principal sobre o desempenho do Neymar do Chile? Eu me incluo nesse grupo aqui, ó, que eu vou citar agora. O que a gente falou depois do jogo em Santiago? Neymar irreconhecível, Neymar muito abaixo do seu próprio nível de atuações com a camisa da seleção. Você não enche uma mão, talvez uma enche e não duas, de atuações ruins do Neymar com a camisa da seleção brasileira. Ele mesmo, com a sua qualidade, com o seu comprometimento com a seleção, com os seus ótimos números, com os seus ótimos desempenhos, colocou o sarrafo lá no alto. Então o que vai se esperar do Neymar é sempre aquilo que ele mesmo apresentou até hoje com a camisa da seleção, porque ele sempre foi bem ou muito bem, ele sempre carregou essa seleção, ele é a referência técnica. Quando o Neymar não está em campo, o que se fala? Poxa, Neymar dependência, não dá para abrir mão do Neymar. Por que não dá para abrir mão do Neymar? Porque além dele ser o principal jogador desta geração, ele vai muito bem com a camisa da seleção brasileira. E a performance dele em Santiago foi uma performance abaixo, não só do que ele pode render, mas abaixo dos demais jogadores da seleção brasileira, fisicamente principalmente. O Neymar, ele não conseguia as explosões que sempre consegue, as arrancadas que sempre consegue, jogar com a intensidade, apertando saída de bola, recuperando com o drible. Não era o Neymar, não era o Neymar móvel, ágil em campo contra o Chile. E aí muito se falou, pode ser uma questão de início de temporada,
pode ser que ele esteja sentindo a falta de ritmo, pode ser que ele não tenha voltado fisicamente nas melhores condições, mas era muito visível para quem estava acompanhando o jogo. O Neymar estava numa rotação abaixo. Se o Neymar se ofender, e aí hoje, dia que eu estou gravando o vídeo, sexta-feira, ele vai lá e faz um outro post, uma outra cutucadinha. Ele fala, olha, parabéns, é o dia do gordo. Já que a mídia sabe tudo, parabéns para nós. Acho que é preciso separar aí a espuma do que realmente é verdade, tá? Porque jogar todo mundo no mesmo balaio, isso pode ser muito cômodo para o próprio Neymar, tirar um pouco do foco das críticas que eram justas que ele recebeu depois do jogo contra o Chile, misturar tudo e dar a entender que só houve desrespeito. Todo mundo que falou da atuação do Neymar contra o Chile foi desrespeitoso, foi grosseiro, foi infantil. Não, Neymar, não foi. Muita gente que falou da sua atuação falou de um aspecto esportivo. Foi uma crítica esportiva, como tantas que você recebeu ao longo da vida. E você pode discordar delas. A imprensa também erra nas suas avaliações. Eu já devo ter feito várias avaliações que não se concretizaram ou que não tinham a concordância da maioria do meu público, das pessoas que estavam ouvindo. Alguém ouviu aquilo ali e falou, grande bobagem que o Jorge está falando. Isso é do jogo, isso é debate, isso é lidar com opinião, isso é o reflexo de quem lida com esse tipo de coisa todo dia. Você está sujeito a isso, a argumentar, receber um contra-argumento, uma rebatida, e assim se constrói democraticamente. Isso é saudável. Agora, toda crítica que recebeu, o Neymar reagir dessa forma e querer misturar o meme, a zoeira com a crítica séria, eu acho péssimo. Neymar não é mais um garoto começando a jogar futebol. O Neymar já tem uma vasta experiência na seleção brasileira de pancadas que ele recebeu, algumas justas, outras injustas. Neymar sofreu um massacre depois da Copa do Mundo de 2018 com a história do Caicai, pesado, muito parecido com o que se faz agora. Tinha o lado honesto da avaliação, alguém que de maneira profissional, de maneira respeitosa com o ser humano Neymar via, olha, o Neymar realmente caiu demais na Copa. O Neymar se jogou demais nos jogos, o Neymar poderia ter tentado ficar mais em pé, o Neymar poderia ter usado de uma outra estratégia para fugir das marcações que são sempre duras dos adversários contra ele. Ninguém aqui vai dizer que o Neymar não apanha, apanha muito. Você pega o que fazem com o Neymar no futebol francês, o Neymar em vários jogos ele é caçado do campeonato francês com a complacência da arbitragem, com a arbitragem que muitas vezes finge que não vê, que muitas vezes pune o Neymar e não pune o agressor. É uma vergonha o que acontece, eu falo isso aqui há um bom tempo, em todos os espaços que tenho. Agora, por outro lado, muitas vezes, e a Copa de 2018 evidenciou isso para o mundo, o Neymar também reagiu de uma maneira muito ruim. O Neymar dava razões para quem queria criticá-lo. Olha, o Neymar se joga, o Neymar é caicai, o Neymar procura sempre a queda, o Neymar não quer ficar de pé. Essa crítica que foi feita é do jogo. Conviver com ela é necessário. É chato? É chato. Não deve ser agradável, né? Ouvir esse tipo de coisa, ouvir alguém criticar, porque você está ali no calor do jogo, você tem às vezes uma outra visão, mas quem está de fora tem uma visão diferente. E esse é o grande barato da coisa, você ter diferentes pontos de vista de uma mesma situação. Quem está no campo enxerga de um jeito, quem está fora enxerga do outro, desde que seja tudo na bola. Tudo na bola, tudo limpo. Tem muita gente que faz na bola, tem gente que faz a crítica na bola. Agora, se o Neymar achar que o caminho é esse, que é interessante para ele entrar numa guerra, entrar num nós contra eles, a própria história da seleção brasileira, do futebol brasileiro, ela nos mostra que essa coisa de nós contra eles nem sempre acaba bem. Se esse é um combustível que você está querendo para te motivar, sabe, para você dar respostas, para que isso seja uma grande mola propulsora do teu desempenho, você precisa disso, esse sangue no olho, eu acho que ele não deveria vir daí, eu acho que deveria vir de dentro, das próprias marcas que você quer alcançar, dos próprios objetivos que você quer, sabe? O Neymar ele já é uma figura num país como o nosso, num país tão desigual, num país tão polarizado, é uma figura que já é naturalmente antipatizada por isso, sabe? Um cara que foi muito bem sucedido na sua vida, muito mais do que nós aqui, do que grande para 99% da população brasileira. Isso, por uma questão às vezes humana, assim, nem tenho tantos elementos assim para explicar, mas eu constato, eu vejo.
Isso já gera ali um pé atrás. Aí tem essa coisa de não se posicionar, e tem muita gente que cobra isso, ele deve se posicionar, deve falar, ou não deve falar, enfim. Então o Neymar já é uma figura controversa, ele já é cobrado a fazer muito mais do que ele faz no campo. E eu acho que muitas dessas críticas são injustas. O cara tem o direito de ficar calado, por exemplo. Não se posicionar, não falar é um direito. Você pode gostar ou não, mas é um direito dele. Você vai fazer o quê? Você vai pendurar o cara numa praça porque ele não se posicionou? Direito dele. Então tem muita coisa que se cobra do Neymar que eu acho que se cobra além do que ele pode dar. Agora, dentro do campo, ele vai ser elogiado, vai ser criticado e vai ter que aprender a conviver com isso. Eu fico até um pouco decepcionado, acho que essa é a palavra, de ter que em 2021 tratar de um assunto como esse. Neymar, um astro internacional, um dos maiores nomes do futebol brasileiro de todos os tempos, um cara brilhante, um cara talentosíssimo, um cara enorme, um cara global, perdeu o tempo dele para responder memezinho de que ele estava gordo, de que ele estava isso, de que ele estava aquilo. Qual é a melhor maneira de responder? Ir para o campo, meter 3 gols, ir bem na Copa do Mundo, ir bem na Liga dos Campeões a partir da semana que vem. Essa é a resposta. E deixa a picuinha de lado. Mas é da personalidade do Neymar. Então, infelizmente eu não consigo ver, já imaginava que essa mudança pudesse ocorrer atrás. Agora, com mais de uma década de carreira, com 30 anos de idade, vai ser isso aí. Muita gente vai gostar, muita gente não vai gostar. Eu não tenho nada a ver com como o Neymar toca a vida dele. Só acho que a partir do momento em que ele faz uma generalização, isso afeta aqueles que foram responsáveis, foram educados, foram respeitosos e tem sido todas as vezes que tratam do assunto Neymar. Então é bom você tirar a espuma. Meme, zoeira de internet é uma coisa, jornalismo sério é outra. E se tem jornalista que mistura a função dele com o meme, e o Neymar não gostou, ele vai lá, resolva direto com o cara, dê os nomes, acho que esse é o melhor caminho, é o mais maduro. Neymar não é mais um garoto. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, até a próxima.